A paz de Deus, eu sou Paulo Amado e hoje vou fazer um vídeo diferente para vocês. Diferente porque até agora em meus 7 vídeos que eu fiz no meu canal, falei sobre música ou demonstrando eu na gaita ou contando um pouco sobre curiosidades sobre instrumentos de corda. Mas hoje eu vou variar um pouco, vou falar sobre a minha história gamer. Sim, eu acredito assim que não há nada nesse mundo que eu entenda mais do que games, porque eu praticamente jogo desde os 5 anos de idade, estou com 46 hoje. Imaginem, né? Apesar que eu considero que aposentei dele, né? Então, hoje estou jogando muito pouco, né? Porque eu sou mais músico. Então, raramente estou pegando no meu videogame, mas de 1985 a 2022, são 37 anos, joguei muito. Então, vou contar em 2 vídeos, porque vai ficar muito longo. Então, preciso contar em 2 vídeos. O primeiro vídeo é até o século, no século 20, até o ano 2000, né? Século 20. Então, vamos começar. Comecei lá atrás, muita gente nunca viu esse videogame, que é o Odyssey 2 da Magnavox. Eu jogava na casa dos meus tios, eu tive a sorte de ter 2 tios, né, casados, que aí tinha minhas tias e meus primos, que em cada família tinha um Odyssey, sim, que é anterior ao Atari Polivox 2600, famoso, né, da década de 80. Então lá eu joguei meus primeiros contatos com o videogame, né? Foi o Odyssey, cartuchão, geralmente cinza, né? E você punha lá na sua TV de tubo, muita gente não viu nem, que é nascida nesse século, não viu muita TV de tubo, mas só tinha TV de tubo naquele tempo. E era muito gostoso, e eu ia para casa de um tio, ia para casa do outro, e eles pensavam que eu estava com saudade deles, mas eu queria era jogar. Agora estão sabendo disso. Mas aí, com 5 anos de idade. Aí com 7 anos eu ganhei um Atari. Sim, meus pais viram que eu estava feliz de ir na casa dos meus tios, perceberam que era por causa do videogame, e falaram, vamos fazer ele ter um, para não ter que ir na casa do tio, né? E aí o Atari, foi lendário assim, mas ainda considero ainda o Odyssey, Atari, esses os rascunhos dos games, né? Porque assim, eram uns bonecos meio boneco de batata quase praticamente, né? Já tinha colorido já, mas era muito rudimentar, né? Ou tinha aquele Pong que a bolinha batia no meio, tuf, tuf, tuf. E tinha até jogo de hóquei no gelo já, que era 2 bonequinhos aqui, 2 bonequinhos ali, futebol rústico. Mas o melhor jogo que eu considero do Atari é o Decathlon. Sim, você pegava o controle e ficava esfregando ele assim, aquele joystick, ficava esfregando ele até quebrar. Acho que eu devia ter quebrado uns 4 ou 5. E aí você ganhava medalha de ouro, de bronze, né? Acho que eu nunca ganhei medalha nenhuma lá naquilo lá porque eu quebrava o controle antes. Eram 10 modalidades, né? E tinha salto com vara, corrida, pulo, sem vara e outras modalidades lá. Que eu não lembro agora, que faz 200 anos, mas era muito interessante. Era o melhor jogo da Atari que eu considero, né? Teve muitos famosos, né? Enduro, River Raid, e, entre outros jogos icônicos, né? É, mas o mais legal foi esse. Aí depois, em 1985, eu fiquei 85 a 87 com o Atari. 88 tive o Master System lendário, né? Que você tinha a pistola já, tava ultra moderno para época, né? Tinha pistola, tinha um óculos 3D que eu nunca tive, óculos 3D, mas a pistola eu tinha. Aí a gente meio apelão encostava na tela para não errar, né? Que se você errar encostando na tela, você é muito ruim, você é uma desgraça de jogador, né? Mas aí, para manter a moral, eu atirava de mais de longe, né? Tipo 1 metro e meio, né? Para não ficar feio de encostar na tela, né? Ia ficar ridículo.
E tinha o jogo do Rambo 3, na época, anos 80, nosso querido Rambo, né? Quem não esquece aqueles, né? Muito fuzil e enfrentando os russos, né? Era um marmelo só, né? Que todo mundo sabe. O senhor Stallone, lembranças ao Stallone, se ele vê esse vídeo aí. Então, veja bem, era muito legal, né? Já era modernidade. O jogo mais incrível que eu joguei naquela época foi Kenseiden. Era um samurai no Japão feudal, que era em 2D, né? No Master System. Então ele andava assim, e a tela era de lado, né? E tinham 16 bosses, né? Chefes. 16 chefes, né? E se você morresse em algum deles, você voltava a todos eles. Que gostoso, não tinha save, era uma tristeza, né? Mas mesmo assim eu terminei porque a gente jogava ele mesmo, né? Talvez fosse um jogador melhor do que hoje em dia, porque os jogos eram bem difíceis mesmo. Venci todos os chefes e venci esse jogo. Quem Saiden? Fica a dica aí para vocês procurarem. Hoje vocês encontram em emulador, pessoalmente para PC, eu acredito. Matei saudade dele já no PC, que mais para frente eu falo o que é o PC aqui, né? Que é o computador que faz parte também. Depois fomos para quê? Estava numa feira na escola, uma feira de tecnologia, no meu São Francisco Xavier, lá no Ipiranga, e aí foi apresentado o Mega Drive, nossa, né? Em 89 lá na feira, apresentado o Mega Drive, falei, nossa, Mega Drive, para substituir o Master System, né? Falei, nossa, eu preciso desse jogo. E estava sendo apresentado o Golden Axe, né? Que eram 3 guerreiros, uma amazona, um cara parecido com o Conan, né? Conan the Barbarian, né? De nosso Schwarzenegger também um abraço, e um anão meio do Senhor dos Anéis com machadão, né? Tinha gente que preferia o anão, tinha gente que preferia o Conan genérico ou a Amazona que parecia a Red Sonja. Também é um filme aí dos anos, se não me engano, acho que dos anos 80, por aí também, né? A Bridget Jones, né? Se eu não estou enganado. Se não me falha a memória, porque aqui a gente fala, aqui a gente não lê texto, aqui a gente fala o que lembra, entendeu? Então, um vídeo natural, tanto de som e imagem, que eu estou falando apenas no meu celular, como eu lembro, então é uma conversa sincera com vocês. Então, recordar é viver. E aí né? Falei, pai, eu preciso ter esse videogame urgente. Aí, meu pai, graças a Deus, com condições, vendendo, tinha loja de carro, aí consegui esse Mega Drive, que gostoso, que beleza, que maravilha. Foi, acho que eu acredito, um dos meus melhores videogames, né? A gente ia na locadora, se divertia, né? Com aquele cartuchão, até cheirava o cartucho, falei, que cheiro de plástico gostoso, e punha. E o meu era um Mega Drive japonês, né? O Master System também foi japonês, então tinha facilidade naquele tempo de importar do Japão. Mesmo assim, foram jogos icônicos, né? Street of Rage, né? Que você ia no meio da rua lutando lá, você escolhia o Axel, você escolhia outros lutadores agora que eu não recordo, mas que eu jogava com o Axel, que era o loirinho, né? E muita porrada no meio da rua. Street of Rage tem a versão nova hoje que já está no 4, mas o Street of Rage na época o bom era o primeiro e o segundo. O terceiro já decaiu um pouco. Que nem o Golden Axe, o primeiro e o segundo são os melhores. O terceiro foi um negócio ridículo lá, tinha até Pantera lutando, deixa pra lá. Mas foi o, né, auge do 2D. E eu via por que você não está falando da Nintendo até agora? A Nintendo, eu não tinha Nintendo, né? Então eu não entendo da Nintendo, né? Eu sei que meus amigos tinham Phantom, e outros os videogames da Nintendo, né? Dynavision e tal, e Super NES, né? Famoso, né? Super Famicom, Super NES,
E aí eu acabei cedendo, né? E tive que ter também, porque meus amigos tinham tudo. Eu falei, eu tenho que ter um Super NES também. Aí também tive um Super NES, depois de 6 anos de Mega Drive. Que custa ter um Super NES, né? Mas enquanto isso, em paralelo, a gente jogava um pouquinho de arcade nos fliperamas, assim, saudosa época dos fliperamas, dos anos 90. Jogos icônicos como Mega Drive, desculpa, como Mortal Kombat. Sempre fui mais Mortal Kombat do que Street Fighter, sempre fui, né? Fazer o Raiden daquele torpedo gostoso, né? Sub-Zero congelando as pessoas, uma coisa louca. E aí, e Killer Instinct nos fliperamas também era coisa louca, né? Pegava Glacius, e era uma coisa muito boa, né? O Índio Thunder, então uma coisa fantástica. E aí, o arcade era icônico, né? Eu lembro que eu ia na Praia Grande, a gente ficava suando, tinha gente fumando, não tinha nem higiene quase no fliperama, que um saía, outro entrava, outro suava, e ficava sem camisa, outro fumando, e tava tudo bem, ninguém pegava Covid, ninguém se contaminava, porque tinha as bactérias lá, mas parecia que todo mundo tinha anticorpos, e ficava tudo em casa, tudo na amizade, entendeu? Era perigoso até se abraçar quando se encontrava os amigos. E não dava nada. Aquele suor saía, entrava e o fliperama continuava lá, firme e forte. E o jogo comia solto. Esse era os anos 90. Ou seria impossível de pensar hoje em dia, com tanta frescura, né? Com tanta questão de. é, como é que eu posso dizer? De fiscalização sanitária, ia ser proibido, né? Esses fliperamas, né? E foram por causa de, sei lá por que acabaram com os jogos de luta, infelizmente, né? Só tem hoje fliperama muito chato de carrinho de imagem ruim, ultrapassada e ursinho para você pegar. Não tem condições, né? Anos 90, se eu soubesse que ia ser tão horrível assim, o futuro congelaria os anos 90. Mas, para o vídeo não ficar muito longo, vamos pular logo para a quinta geração, que foi a última do século XX. Sim, a última geração do século XX. PlayStation 1, famosíssimo PlayStation, né? Que não era um porque ninguém sabia que ia ter mais, mas era o PlayStation. E eu tive o Nintendo 64, porque ainda continuando o nintendismo do Super NES, né? Jogos maravilhosos, como GoldenEye, sempre fui fã do James Bond, e com Pierce Brosnan, né? Com o protagonista do jogo, GoldenEye. Foi um jogaço do Nintendo 64, para mim o melhor jogo. Lembrando, qual foi o melhor jogo da quarta geração do Mega Drive, né? Atari Odyssey segunda geração, terceira geração Master System e Nintendo, né? O NES, quarta geração Super Nintendo Mega Drive. Tinha outros, Neo Geo, né? Que se eu for contar aqui, que eu competi, né? Em 1994 com 16 anos, competi numa competição de Neo Geo AES, que é aquele Neo Geo que não é o CD, é um Neo Geo de controle arcade e um cartuchão enorme, assim, que era o sonho de consumo de todo mundo que gostava de cartucho, que só existia cartucho na época. Era um cartuchão enorme, acho que umas 6 vezes maior que um cartucho de normal, uma coisa maravilhosa. E falava os mega, 500 mega, 700 mega, o pessoal ficava doido naquele lá. Era só jogo de luta praticamente, o Neo Geo. E eu competi para tentar ganhar um Neo Geo na época, né? Então eu não tinha Neo Geo e fui competir com o Neo Geo. O que deu? Eu perdi, né? Não tinha experiência nenhuma com o Neo Geo, perdi, né? E para ganhar o Neo Geo, eu perdi. Mas eu não perdi porque eu não tinha. Então a gente não perde o que não tem. Então eu deixei de ter, né? Mas perdi a competição, mas valeu, né? Foi no Clube Holmes, lá na Avenida Paulista, um evento, né? Tal, muito importante. Foi a minha primeira competição. E aí esse século XX foi memorável, realmente. Aí na quinta geração, melhor jogo do PlayStation é difícil definir, não tem como definir. Teve muitos jogos bons, né? Mas nessa época eu considero o GoldenEye o melhor jogo da quinta geração, né? Mas aí também eu tive o PC. Ah, sim, meu primeiro PC, um Pentium 200 ou 586 para os íntimos, que foi, na verdade, meu primeiro PC gamer, né? Com uma placa de vídeo ATI Rage 2. Foi incrível também. O tubão lá com sons laterais. Já dava para ver TV.
pelo computador, que eu tinha um controle remoto, já tinha um manche de helicóptero para simulador de avião, controle da Microsoft na época, né, com 6 botões para qualquer eventualidade de jogo de luta, e tinha, acho que os melhores jogos no PC que eu acreditava na época, sim, Doom, Duke Nukem, né, Piece of Cake, né, oh yes baby, yeah, o Duke Nukem, né, que ele era aquele cara de óculos escuro, loirão, forçudo, era muito bom, era muito bom. E Doom, clássico também, né? Já jogava na casa do meu primo. Se ele ver esse vídeo aí que tá morando lá em Portugal, um abraço. Em 92, 93 a gente já jogava Doom lá. E teve Doom 2, o Wolf of Time, né? Coisa impressionante mesmo. Esse foi os anos 90, os anos 80. Esse foi o século 20. Para não se prolongar muito este vídeo, eu preciso fazer a parte 2, que é o século 21, e fazer um resumão dessa minha história gamer. Um abraço para vocês e conversamos uma outra oportunidade. Um beijo a todos.